Bom dia, Eliese. Estamos aqui na prova final de novo, né? E agora eu vou explicar, do mesmo jeito da primeira prova, eu vou explicar como eu fiz para resolver as 5 questões dessa prova final. Diferente do primeiro vídeo, eu encontrei um gravador melhor, então eu vou conseguir gravar desde o início, desde criando as tabelas até a última questão, então eu vou criar desde o início mesmo. Então vamos lá, né? Eu vou criar aqui o banco de dados, colocar aqui prova final. Beleza, criou aqui, prova final, vou ver aqui em esquemas, tabelas, ferramenta de consulta, que é o QueryTool, né? Vamos lá, na primeira questão, você tem colocado aqui, ó. Você é responsável por projetar o banco de dados para um sistema de biblioteca. Considerando o diagrama abaixo, crie comandos SQL para criar as tabelas necessárias. Considere as formas normais e explique brevemente no vídeo por que escolheu a estrutura proposta, né? Aí olhando aqui o diagrama, a gente vê que tem já uma tabela autor, livro, usuário, que tem os seus atributos, e eu considerei empréstimo como uma tabela também, onde vai ser feitas as referências, né? Então, o autor a gente cria, ele vai ser referenciado no livro, e o empréstimo vai referenciar o usuário e o livro, né? E o autor está referenciado no livro. Aí a partir da questão 2, o senhor pede para a gente modificar, né? Aí é criada uma nova tabela categoria que vai ser referenciada em livro. Então, vou estar criando aqui, ó, na sequência, né? Então, tabela autor com autor ID e nome. Então, daqui um create table autor, que é com autor ID, né? Então, vou colocar aqui autor ID, vou estar colocando do tipo serial, né, para ser auto incremento, primary key, e o nome, né, eu vou estar colocando um varchar mesmo, mas pelas questões, né, o nome dos caras não são tão grandes, né, tipo Machado de Assis e tal, então poderia colocar um varchar menor. Eu vou estar colocando aqui um varchar de 50, mas poderia ser 255, né, como a gente já tinha visto também. O nome pode ser até 50 caracteres, né? O do cara é até menor que isso. Poderia ser com texto também, mas eu tô deixando assim. Tá aqui, né? E agora na sequência tem o livro, né? Eu vou estar colocando aqui o livro, tem livro ID, ISBN, ano e título. Então, vou colocar aqui create table, livro, colocando aqui. Aí tem o livro ID do tipo serial também, primary key, Aí o ISBN, eu tava vendo, a gente já viu, né, que é como se fosse os números que ficam em cima do código de barras. Então, como ele tem os traços assim, né, então eu vou colocar do tipo texto, porque ele vai reconhecer como uma string, né, e vou estar colocando também do tipo not null, né, para não ser vazio. Mas o ISBN é números, mas tem traços, né, igual o CPF que tem pontos. Então a gente está colocando aqui do tipo texto. Aqui o ano vou estar colocando do tipo inteiro, poderia ser do integer, né? E o título, vou estar colocando um varchar mesmo de 255 caracteres mesmo. 205 caracteres, not null também, not null. Aí agora a gente vai fazer a referência, né? O relacionamento do autor, né, com o livro. Então, vou estar colocando aqui para puxar o autor ID, né, que é o que está aqui em cima, autor ID, a gente vai fazer aqui a referência. Então, autor ID é do tipo serial, então é tipo int, referências, a tabela autor, né, referenciando a tabela autor com o ID, autor ID, né, que é o que a gente acabou de colocar. Então, a gente está fazendo a referência do ID do autor na tabela autor e o ID novamente. Então, a gente fez aqui a segunda tabela.
E a terceira tabela eu vou estar colocando na ordem aqui do usuário e o empréstimo vai ser como último, né? Então, eu vou estar pegando aqui, criando a tabela de usuário, create table, usuário, colocando aqui. Aí a tabela de usuário, ele tem nome, e-mail e o ID, né? Então, colocar aqui usuário, ID, do tipo serial também, serial, primary, ok. Aí tem o nome, eu estou colocando um varchar de 255 também, not null, not null. E o e-mail, né? Tu tá colocando o tipo varchar também, 255 caracteres também. Ou poderia ser até menor mesmo, tá colocando 50, que não precisa desse tamanho, porque não é pequeno os nomes dos caras, né? Tipo, o e-mail vai até 50 caracteres, o nome até 50 caracteres, mas não é isso tudo, né? Não é o nome, sobrenome, tudo, cara. Ah, então não precisaria ser desse tamanho, não. Aí eu tô colocando também aqui como not null. Pronto. Aí o usuário já está criado aqui e a gente vai criar agora o do empréstimo, né? Que o empréstimo ele está aqui. O empréstimo ele vai fazer referência ao livro e ao usuário e tem dentro do empréstimo tem data de devolução e data empréstimo. Então vou estar criando aqui, né? Ó, create table, empréstimo, colocando aqui. Dentro do empréstimo, né? Tem data de devolução, então vou colocar aqui data de evolução, data de evolução. Eu vou estar colocando aqui de um tipo date, né? Que você já tinha até falado também, que é o tipo que ele vai reconhecer do jeito que está na questão, né? Aqui, em algum momento da questão, vai pedir, tá aqui, cadê? Aqui. E com o tipo date, né? Ele vai reconhecer ano, mês e dia, né? A gente pode colocar assim e também vai reconhecer esse traço, né? A gente vai estar colocando dentro de um string de qualquer jeito, mas por ser do tipo date aqui, então a gente pode fazer para reconhecer do ano, né? Então 2024 do 1 do 15, né? E não 15 do 1 de 2024, né? É o contrário, é começando do ano para o dia. Então tá colocando aqui not null também. E o outro é data empréstimo. Então, data empréstimo. Data empréstimo do tipo date também. Date é not null. Calma aí. Not null. Pronto. Agora a gente vai fazer as referências do livro e do usuário. Para fazer as referências, né, a gente tem que puxar os IDs de um por um. Então, puxar primeiro o ID do usuário. Está colocando aqui usuário ID, como é serial, então é do tipo int, né? Eu poderia colocar serial também. E o outro é do livro, né? Então a gente vai fazer referência do livro também, tipo int, do mesmo jeito, vírgula. Vai fazer aqui agora as foreign keys, né? Vai fazer a referência, a gente está puxando os ID deles para ficar dentro de empréstimo para depois fazer as referências, né? Então, puxou os ID, agora a gente vai fazer as referências aos IDs que estão aqui, né? Porque se não tivesse colocado o ID, quando fosse fazer referência, ele ia dizer que não existe a coluna usuário ID e nem a coluna livro ID dentro do empréstimo, né? Porque até o momento, na questão só pedia data, devolução e data de empréstimo, né? E como tem as referências, a gente tem que colocar aqui as colunas ID também. Então, vamos começar com a foreign key, né? Uma foreign key, puxando o usuário, usuário ID, que vai fazer referências, vai fazer referência à tabela usuário, a tabela usuário e o ID usuário ID, né? Aí vírgula, deixa eu só copiar isso aqui, né, para ser mais rápido, colocar aqui mais sem o vírgula. Agora aqui é para a gente fazer o livro ID, né? Livro ID, do jeito que está ali.
referenciar a tabela livro. Eita. Tabela livro. E o ID. Livro ID. Então, já está feito aqui. A gente criou tabela autor, livro, usuário, empréstimo. Então, vou criar aqui primeiro o autor. Tabela autor. Deixa eu só aumentar isso aqui assim. Pronto. Tabela livro, que vai referenciar o autor. Tabela usuário. E a tabela empréstimo com as referências. Então, deixa eu só dar um atualizar aqui dentro. Aumentar um pouco isso aqui. Só para o senhor ver aqui, ó, que o autor está aqui, com suas colunas. Aí, a partir do livro, né? O livro tem tudo isso e dentro do livro vai ter a referência do autor, né? Então, tá aqui o livro. Tá aqui, ó, a coluna livro. Tá aqui a coluna autor, né? Que a gente teve que referenciar aqui, então ela vai aparecer. E aqui nas restrições, né, que é as constraints, tá aqui ele referenciando o autor com a chave estrangeira. Aí, o usuário, né, e o empréstimo, cadê? O empréstimo vai estar aqui, né, com as 4 colunas, né, aqui a data, devolução, data do empréstimo, com as colunas de ID e nas constraints, né, nas restrições, tá aqui puxando as duas referências que a gente acabou de fazer, né, do usuário ID, aqui o usuário ID e do usuário livro. Então as referências foram feitas, né, e a gente pode dar foram criadas, né, mas se for dar um select from aqui empréstimo não vai aparecer nada, né, vai ficar tudo vazio do mesmo jeito dos outros, né, que eles não têm nada adicionado. Então essa aqui é a questão 1, né, então deixa eu colocar aqui, colocar aqui questão 1. Pronto. Aí a questão 2, como eu falei, o senhor pediu para a gente modificar. Ó, considerando o esquema proposto na questão 1, agora você precisa fazer algumas modificações conforme o DER modificado abaixo. Escreva comando SQL para alterar a estrutura do banco de dados. Né, se for comparar o primeiro diagrama com o segundo, o seu apenas adicionou a categoria, né, uma tabela categoria que faz referência ao livro. Aí é preciso criar uma tabela categoria e fazer referência dela em livro. Mas como o livro já está criado, né, não tem como a gente adicionar aqui a tabela, porque ele já está criado. Aí para isso tem que alterar a tabela, né, dar um alter table para a tabela livro, ser adicionado uma coluna da categoria ID, né, a coluna da categoria ID, para depois a gente conseguir fazer referência. Né. Poderia ter feito já de vez? Poderia, né, mas levando em consideração a ordem das questões, primeiro a gente faz essa para depois fazer a segunda, né? Então, a partir da segunda é que a gente adiciona a coluna categoria ID dentro de livro, né? Então, eita. Create table categoria. Vou pegar aqui o ponto e vírgula, que o teclado não tem ponto e vírgula não. Não funciona. Criou a categoria, aí nome, categoria, ID e nome. Então, categoria ID, do tipo serial também. Primary key, né? Aí o nome que eu coloquei também do tipo varchar, e pode ser 50 ou até menos, né? As categorias são bem poucos, né? São duas categorias que é usada para romance, né? Ó, romance em 2 livros e ficção científica. Então é bem pequeno os nomes, né? Não precisa nem ser disso tudo. Tá colocando 20. Precisar ser isso também, tá? Tudo não. Mas tá colocando aqui, ó. Not null. Pronto. Aí vai ser criado a tabela categoria, certo? Agora, né, deixa eu só, cadê tabelas? Agora vai ser aqui, ó, tem 5 tabelas, né? Ainda não foi feita a referência e a gente tem que fazer a referência, né, da tabela categoria para livros. Para fazer a referência, primeiramente, a gente tem que adicionar a tabela categoria aqui em usuário, em livro, né? Mas deixa eu só fazer a continuação aqui, né? Se eu for tentar dar um alter table aqui, ó, um alter
table, né? Alterar a tabela livro, né? Então, alter table livro, tentar alterar a tabela livro, vou adicionar uma foreign key, que é de categoria ID, né? Vai ser a referências da tabela categoria com o ID, né? Categoria ID. Ixi Maria. Categoria ID. Se eu for tentar fazer do jeito que está aqui, alterar a tabela livro para fazer uma referência à categoria ID, não vai funcionar porque a tabela livro não existe a tabela categoria ID, né? Então ele vai dar um erro dizendo que a coluna categoria ID ela não existe, não foi encontrada. Então primeiro tem que alterar a tabela de novo, alter table livro, para a gente adicionar a tabela categoria ID, adicionar a coluna categoria ID dentro de livro, né? Então add columns, eita, é MN, né? MN, aí, columns, categoria ID, a gente vai adicionar agora, né? Como é um serial, né? Do tipo int, e pronto. Agora a gente vai adicionar essa coluna, né? Deixa eu só abrir aqui, ó. Livro, né? As colunas são essas, né? O livro ID, ISBN, ano, título e autor, né? Na hora que a gente adicionar essa coluna, vai alterar a tabela livre para adicionar a coluna categoria ID, a gente adicionou. Agora, quando dá um atualizar, foi adicionado categoria. Agora, quando a gente for fazer a referência, ele vai permitir, porque ele encontrou a tabela, a coluna categoria ID dentro aqui de livro. Então, na hora que eu vim aqui nas restrições, né, nas constraints, o livro agora não só está referenciando o autor como está aqui, né? Ele também está referenciando a categoria que a gente adicionou aqui embaixo, né? Então é a mesma coisa disso aqui, é como se isso aqui tivesse aqui embaixo, né? Mas como a gente alterou a tabela, não aparece, tem que ver por aqui. Então a questão 2 também foi feita, né? Que é para fazer as modificações, e a única modificação que eu vi mesmo foi de que a tabela categoria foi adicionada e foi referenciada em livro. Então colocar aqui, ó. Questão 2. Fazer assim. Pronto, questão 2 está aí. E a partir da questão 3, você pediu aqui para a gente fazer os inserts, né? Que é a maior questão mesmo que tem. E vai acontecer um problema aqui que eu tive que resolver de outra forma. Não sei se é a forma certa, mas foi o que eu consegui fazer. Escreva comandos SQL que façam a inserção dos seguintes dados no banco de dados, né? Aí, em autor, o senhor pediu para a gente adicionar. Deixa eu só ver o que está gravando aqui. No autor, o senhor pediu para adicionar 3 pessoas, né? Machado de Assis, George, né? Eu acho que é George e Jane aqui, né? Então, a gente vai estar fazendo aqui os insert into dentro dos autor, né? Então, vou colocar aqui logo questão 3, né? Pronto. Então, vamos dar aqui um insert into livro, insert into autor, né? Em autor, a gente vai estar colocando apenas o nome, né? O nome dos caras. Então, cadê? Autor só tem nome e ID, né? Como é tipo serial, a gente precisa colocar tipo autor ID, vírgula nome, né? Porque o serial ele automaticamente já coloca. Então, values, dá um espaço aqui. Deixa eu só dar um. Eu não coloquei select from ainda, mas quando terminar eu faço isso, né? Colocar os values e os valores são de Machado de Assis, então eu vou ficar copiando aqui para ser mais rápido. Tá criando aqui Machado de Assis. George aqui. Lá. E o outro é Jane aqui. Então, fazer aqui. Adicionou. Deixa eu pegar aqui o ponto e vírgula. E a gente vai fazer essa inserção aqui dentro da tabela autor. Agora, se eu colocar aqui
um select from autor. Vai ver aí que foi, deixa eu aumentar mais, que foi adicionado aí 3 autores, né? Com Machado de Assis, George e Jane, né? Então, cada um é na sequência, né? 1, 2, 3. Nos livros, é para adicionar o primeiro livro, né? Dom Casmurro, autor Machado de Assis, ISBN, o ano de publicação, categoria romance. Beleza. O que é que acontece aqui? Aqui, eu coloquei o nome do livro que o senhor pediu. O autor, eu não escrevi o nome, né? Eu coloquei o ID e eu acho que é assim, né? Tipo, título, o primeiro livro, Dom Casmurro, autor, Machado de Assis. Machado de Assis é qual aqui? O 1, ID1. Então, coloquei Dom Casmurro, vírgula, ID1, vírgula, o ISBN, o ano de publicação e a categoria é aqui onde está. Né? Aqui, o senhor pediu categoria romance, depois categoria ficção científica, depois categoria romance de novo. Mas, a gente criou aqui para a categoria, né, fez a referência na tabela livro para a categoria ser do tipo int, né, e aqui ela é do tipo serial. O nome que vai achar. Aí eu não consegui fazer de outra forma, eu não sei se tinha um jeito, mas quando eu ia adicionar, tipo, categoria romance dentro de categoria, né, dentro do livro, não funcionava, porque eu estava tentando adicionar uma string dentro de uma coluna que eu puxei só o número, né? Então, na hora que eu ia adicionar romance, ele dizia, aparecia o erro aqui dizendo que eu estava tentando adicionar uma string dentro de uma coluna que eu deixei como inteiro. E realmente foi isso, né? Tipo, se eu colocar aqui, ó, livro, select from livro, se eu ver aqui, tá aqui a categoria é do tipo integer, tá vendo? Então, quando eu vou adicionar a categoria romance, não dá, porque em livro a categoria tá como inteiro, tá como número. Então, a forma que eu consegui fazer foi, dentro de categoria, adicionar as categorias que o senhor pediu, romance e ficção científica, em vez de dar um insert into com o nome, colocar o ID. Tá? Então, tipo, romance eu coloquei como o primeiro e ficção científica como o segundo. Então, aqui eu fiz título, Dom Casmurro, autor 1, Machado de Assis, vírgula ISBN, vírgula ano, vírgula categoria romance, que é o ID 1 também. Aí eu coloquei com os IDs para referenciar e não o nome deles. Eu acho que vai dar para entender dessa forma. Então, deixa eu dar aqui em cima, colocar aqui, ó, um insert into em categoria, para a gente conseguir puxar acho que deu para entender, né? Categoria, tá colocando aqui para ser o nome do tipo romance, né? Logo adiantando aqui para a questão, tipo romance, vírgula, do tipo ficção científica. É porque aqui é um string e lá está referenciando um número inteiro, né? Então não dava para colocar, porque eu estava tentando colocar um string dentro de um onde só suporta número. Aí não foi. Então eu vou adicionar aqui, ponto e vírgula, colocar aqui e dar um insert into aqui. Beleza. Agora colocar aqui, ó, categoria e tá aqui, né? Categoria romance, categoria ficção científica. Então, quando pedir para a categoria romance, coloco 1. Quando pedir categoria ficção científica, coloco 2. Agora sim, pode fazer aqui a questão dos insert aqui dentro de cada livro, né? Que é um bocado de coisa aqui. Então, aqui embaixo está colocando, ó, insert into. Eita. Insert into no livro. Meu Deus. Livro. Insert into livro. Aí eu vou estar pegando na ordem, né? Não vou pegar na ordem que está aqui, né? Aqui é título, autor, ISBN, ano e categoria. Mas na ordem que eu coloquei lá em livro, tá ISBN, ano, título e o ID do autor, né? Então isso aqui foi o que confundiu na hora, né? Porque quando eu fui fazer, tava dando tudo errado, porque a ordem estava errada, né? Eu estava fazendo na ordem da questão, mas na ordem que eu criei a tabela não estava igual na ordem da questão, né? Ou é melhor ainda colocar na ordem aqui que eu coloquei
no livro, né? Então, colocar aqui, ó, título, vírgula, né, ISBN, né? Na ordem que eu criei, a tabela foi em ISBN, não foi na ordem do livro. Então, posso fazer aqui ISBN, né? Então, título, ISBN, ano, título, ISBN, vírgula, ano. Aí, eu tenho que pegar agora o autor ID, né? Porque eu vou pegar o ID dele, né? O ID 1, Machado de Assis, ID 2, George Taus, autor, ID, e não pode esquecer da categoria ID que está aqui também, né? Categoria ID está aqui dentro, tá aqui, ó, tabela livro, categoria ID está aqui também embaixo, né? Tá aqui na linha 13, vamos dizer assim, né? Mas a gente só vê por lá, então categoria ID. Aí, feito isso, vamos adicionar aqui os valores e vou começar a adicionar aqui um por um, né? Então, primeiro é o livro Dom Casmurro, vírgula, o ISBN, né? Então, ISBN, eu coloquei lá do tipo texto, foi porque tem esse traço, né? Então, tem que colocar assim, entre aspas, vírgula. Na ordem tá o ano, né? Então, o ano do primeiro livro foi 1899, então, vírgula, 1899, vírgula. Na ordem aqui tá o autor ID, né? Então, aqui, depois isso, é já a categoria, mas tem que colocar o autor ID e o autor, né? Ano da publicação, o autor é Machado de Assis, tá vendo? Então, Machado de Assis é o autor 1, né? Então, 1, que tá aqui, né? O autor 1, é o primeiro. Autor 1 e a categoria é romance. Como eu não vou colocar o nome romance aqui, né? Porque eu coloquei como string, como eu já adicionei dentro aqui, se ele tá pedindo a categoria romance, é o ID1 também, né? Então, o primeiro livro, título, Dom Casmurro, ISBN, esse, o ano, 1899, o autor é Machado de Assis, o ID1, e a categoria dele é romance, que é o 1 também. Beleza, vou colocar aqui vírgula, né? Eu vou copiar logo isso tudo aqui. Bora. Tô colocando aqui, são 3 livros, né? Então, escolhi esse último vírgula. O próximo livro, o título dele, né, é 1984. Então, esse aqui é o título dele. 1984. 1984. Né? Aí, em sequência é o autor, mas, né, na ordem é o ISBN. Então, ISBN. Vou colocar aqui. Apagar. Colocar esse outro. O ano. Né? Então, o ano é 1949. Vou colocar aqui, ó, 1949. 1949. Na ordem é o autor, né? Então, o autor é o George, né? E aqui ele é o 2, né? Então, o 2. E a categoria é ficção científica, né? Então, categoria ficção científica é o 2, categoria 2. Então, como eu falei, né? Eu não vou colocar o nome, tem que colocar o ID, porque, né? Já expliquei. Então, categoria 2. Então, título, o terceiro livro, né? Deixa eu pegar aqui. Orgulho e Preconceito. Vou colocar aqui. Orgulho e Preconceito. Na ordem, ISBN. Cadê? ISBN. Cadê? Aqui, ISBN. Colocando aqui. Ixi, Maria. Aí ele viu com uma vírgula. Pronto, ISBN. Ano. 1813. 1813. Categoria romance, né? Calma. O autor é Jane, né? E Jane é a terceira pessoa. Então, ID3 e categoria é romance de novo. Então a gente vai só duplicar de novo, né? Colocar o mesmo ID. E já está 1. Né? Então, 2 livros com categoria romance e 1 com categoria ficção científica. Então,
Do jeito que tá aqui, tá. O primeiro livro é Dom Casmurro, o ISBN é esse, o ano 1899, né, igual tá aqui. O autor, Machado de Assis, né? E Machado de Assis aqui é o primeiro, né? Aí, ID1, e a categoria romance. E romance aqui é o ID1. Então, do mesmo jeito, né? O 2, título 1984, tá aqui. O ISBN é esse, tá aqui. O ano 1949, tá aqui também. Aí o autor dele é esse George aí, George, ele é o ID2, né? Tá aqui. E ficção científica. Ficção científica é o 2, tá aqui também. O terceiro, Orgulho e Preconceito, tá aqui. ISBN, ano 1813. O autor é o Gianni aqui, né? Gianni, terceiro. A gente puxou aqui, terceiro. E o ID o categoria é romance, de novo, a gente puxa aqui, né? Então, daqui um ponto e vírgula aqui. Vamos selecionar isso tudo. E vamos dar esse insert. Beleza. Deu insert no livro. A gente pode colocar aqui livro. Pra gente ver. E tá aqui, né? Esses são os livros, né? Esse primeiro livro. Vai ficar assim, né? Porque na tabela tá aparecendo na ordem que eu criei, né? Aqui, ó. Cadê? Na ordem, né? Primeiro é título, depois ano, depois ISBN, depois o ID, né? Aí, como a gente adicionou a categoria como alter table, ela fica como último, né? Então, deu para entender, né? Pronto, né? A gente fez dos livros, agora dos usuários, né? Então, vou colocar aqui. Insert into usuários. Não, coloquei usuário só, né? Nome e o seu e-mail. E-mail, né? Colocar aqui os valores. Então, ó. O primeiro nome é Ana Silva e Ana.Silva, né? Aí tem uma questão aqui que o senhor pede para mudar, né, de carlos.santo@email.com para carlos.santo@novoemail.com e tal, né? Então, tem que ver isso aí já também. Então, colocar aqui Ana Silva. Ana Silva. E o seu e-mail é Ana Silva de novo, né? Mas com um ponto, né? Mas eu vou estar copiando assim. Colocar aqui Ana Silva, vírgula. Aí deixa eu puxar isso aqui. Eita. Colocar aqui. Apagar isso aqui. E o próximo é Carlos Santos. Carlos Santos. E ele é o Carlos Santos @gmail.com. E-mail.com. Né? E o próximo é a Mariana. Deixa eu copiar isso aqui. Mariana Marim. Pera aí. Mariana Oliveira. Aí o e-mail. Ana Mariana Oliveira. Mariana Oliveira, né? Aí aqui certinho aqui. Beleza? Agora vamos usuário. Tá aqui, né? Então usuário Ana e os e-mails deles aí, né? Cada e-mail dele. Questão o restante, né? Empréstimo, que até agora empréstimo a gente não colocou nada, né? Como eu já falei, ó, vai estar vazio. Empréstimo vai estar vazio, né? Então vamos estar colocando aqui. Ana pegou o livro Dom Casmurro, data de empréstimo 2024 do dia 15, né? Data de devolução 2024 do 2 do dia 15, né? Um mês depois. Então, para a gente fazer aqui, eu também tenho que puxar um por um lá, né? Do jeito que eu tinha feito. Então, vou colocar aqui
insert into, dar um espaço aqui, vamos pegar o tabela empréstimo, colocar aqui na ordem, né, que está data de devolução, data empréstimo, usuário e o livro, né, que está sendo, cadê? Aqui, né, aqui. Então, colocar aqui, do jeito que eu coloquei lá, né, data empréstimo, não, data de devolução, né, olha aí, ó, data devolução, vírgula, data empréstimo, vírgula, usuário, ID, vírgula, livro, ID. Aí, values, e agora vai fazer, vai inserir, né? Como eu coloquei primeiro data de devolução, data empréstimo, usuário, então não vai ser na ordem que tá aqui não, né? Ana e tal, vai ser primeiro o data de devolução, depois a data de empréstimo, depois os usuários, né? Mas vamos lá. Primeiro, né? Tem que, para não se perder aqui. Primeiro, eu peguei data de devolução, né? Então, o livro de Ana, a data de devolução dela foi essa, né? Data de devolução dela foi essa aqui. Vamos lá. Essa. Vírgula. A data de empréstimo agora. A data de empréstimo foi essa. Vamos lá. Data de empréstimo. Aí, o usuário, né, é a Ana. E nesse caso, é melhor dar um usuário aqui. Usuário com o maiúsculo. Aí, ó, usuário é a Ana. Então, usuário é o 1, né? Vírgula, o livro. E o livro é Dom Casmurro, né? Que na sequência, o livro Dom Casmurro é o primeiro, né? Então, ID1 também. Né? Que o empréstimo, a gente vai dar um select from no empréstimo, vai aparecer as referências, né? Todas as referências que a gente fez. Vou colocar aqui, aqui. O segundo livro é o de Carlos Santos. E ele pegou o livro 1900. Primeiro a gente tem que pegar a data de empréstimo, como sempre. Ou data de devolução é o primeiro. Então, do Carlos, a data de devolução do livro dele foi essa. Né? Como eu estou indo na ordem que eu criei a tabela, então não está na ordem aqui. Então, a data de devolução foi essa. Vamos lá. Data de devolução. Eita! A data de devolução foi essa. Oxi! É o segundo. Aí. Data de devolução foi essa. Data de empréstimo, né? Na ordem. Data de empréstimo foi essa. Vamos lá. Data de empréstimo. Aí, o usuário foi Carlos Santos. E Carlos Santos é o segundo. Né? Então vai ficar aí na ordem de 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Porque o livro que ele pegou foi 1984. E o 1984 é o livro 2, né? Então vai ser 2, né? Então vai ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Mas eu vou fazer aqui para mostrar, né? Agora o próximo. Mariana Oliveira pegou o livro Orgulho... Não, primeiro o Data de Evolução. Data de Evolução. Aqui. Data de Evolução. Copiou? Cadê? 2020, data de Evolução. E data empréstimo do livro Mariana. Né? Então, data empréstimo do livro Mariana. Peraí. Data empréstimo. Eu espero não ter errado essa sequência, porque, né, eu coloquei primeiro data de evolução e tal, não foi na ordem que tá aqui, né? Mas eu não sei se. Não, mas quando for dar um select from, vai aparecer na ordem que foi criada na tabela, né? Não na ordem que eu tô escrevendo aqui. De qualquer forma, né, vai ficar do jeito que tá lá na tabela.
Aí o livro 3 foi por Mariana Oliveira, né? E Mariana Oliveira é a terceira, então, como eu falei, vai ficar na ordem 1, 2, 3. E o livro foi Orgulho e Preconceito, né? E o livro Orgulho e Preconceito é o terceiro, né? Então, e de livro, terceiro. Tá? Então vai ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Por causa do cereal que vai criando em sequência, como eu já tinha falado. Então, copiar aqui, colocar aqui e vamos dar um select from aqui. Essa parte, certo? O empréstimo já foi inserido os dados, agora quando eu colocar aqui o empréstimo e dar um select from aqui, você já viu aí que o empréstimo já foi, né? Então, vai ficar na sequência de 1, 2, 3, mas é dessa forma, né? Eu não sei se já pede para adicionar mais outra coisa no empréstimo, não, mas está aqui, né? Então, aqui é o empréstimo de todo mundo, né? De que o usuário 1, que é Ana Silva, ela pegou o livro 1, Dom Casmurro, e a data de empréstimo dela foi do 15 de 1 de 2025 e a data de devolução foi do 15 de 2 de 2024, né? 2025 eu falei, foi 2024 aqui também. Aí, do mesmo jeito, o usuário 2, que é o Carlos Santos, ele pegou o livro 2, que é o 1984. A data de empréstimo dele, 20 de 1 de 2024 e data de devolução, 20 de 2 de 2024. E o usuário 3, Mariana Oliveira, pegou o livro 3, Orgulho e Preconceito, que era para a data de empréstimo 25 de 1 de 2024 e data de devolução 25 de 2 de 2024. Então, tá na ordem, né? Eu não acho, espero que eu não tenha errado aqui essa sequência, mas foi essa ordem aqui que eu fiz. Agora tem que fazer a questão 4, né? Então, isso aqui tudo é a questão 3, né? Autor, livro, usuário, empréstimo. Autor, livro, usuário, empréstimo. Agora, questão 4. Questão 4. Vamos lá. Na questão 4, né, o senhor pediu aqui para... o microfone está descarregando. Escreva comandos SQL que atualizem os dados conforme instruções abaixo. Atualize o ano de publicação do livro 1984 para 1950. Aqui eu tinha errado quando eu estava fazendo, porque eu confundi, mas agora eu percebi, né, que é para atualizar o ano de publicação desse livro e não o título dele, né, é o ano. Então, vou estar colocando aqui, ó. Vamos lá. Dar um update. A gente chorando aí, ó. Update. Livro. Tá fazendo assim, indentado, mas não tem. Tá fazendo assim, indentado, mas não tem tanta diferença, né? Pegar o ano para mudar para o ano 1950, né? Porque é do livro, né? Então, deixa eu só dar livro aqui. Ó, o livro ele foi publicado em 1984, né? Ele foi publicado em 1949, né? E o senhor pediu para mudar um ano a mais só, né? Então, vou dar aqui, tacando aquilo aqui, né? Na coluna, where, na coluna, que o livro, né? Que o ID desse livro seja, vamos ver, 2, né? Autor 2, livro 2, que o ID dele seja 2, né? O ID do livro, o ID do autor seja 2, né? Então, vou colocar aqui, ponto e vírgula, e vamos ver aqui, né? Então isso aqui tem que mudar para 1950. Foi, né? Agora vamos dar um select from livro. E aqui mudou para 1950. Então, o primeiro ponto da questão 4 foi, né? Deixa eu pegar assim, ó. Tá fazendo assim, ó. Para saber, né? Ó, pronto. Agora, outro ponto. Vamos lá. Atualize o e-mail do usuário. Atualize o e-mail do usuário Carlos Santos para carlos.santos@novo e-mail, né? Como eu tinha dito lá em cima. Então tem que atualizar o e-mail dele para novo e-mail. Aí
Cadê? Na mesma forma aqui. Vamos dar um update no livro, né? Update. A gente já está atualizando, né? 7. O e-mail, né? E-mail. A gente vai estar mudando para Carlos Santos. Vamos pegar aqui logo, né? Ó. A gente vai mudar para... Eita, que o Linux reconhece como e-mail mesmo. Mudar para... Deixa eu pegar aqui, né? Pra ter feito isso já. Aí. Carlos Santos. Novo e-mail. E tá... Minha nossa. Aí. Pronto. Né? Carlos Santos. Carlos.santos, novo e-mail, né? E tá colocando aqui na coluna, né? Onde o usuário é o Carlos, né? E o usuário, o Carlos, né? É o usuário 2, se eu não me engano, né? Então colocar aqui usuário ID seja igual a, vamos ver, Carlos é o ID 2, né? 2. Então, pegar aqui o ponto e vírgula, colocar aqui ele no 2. Não select from aqui logo, né? No usuário. Usuário. Para mostrar aqui. Tá aqui, ó, Carlos Santos, @e-mail, né? Vamos atualizar. Eita, deu erro aqui, ó. Calma aí. Usuário ID. Usuário ID não existe. Ah, sim. É quem livro. Eu botei livro aqui, ó. É usuário. Ó, o coração. Agora sim, vamos lá. O usuário não existe em livro, né? Claro. Não, existe. Mas só que do jeito que eu tava tentando fazer, não existe não, é verdade. Não existe não. O usuário existe no empréstimo. Tá certo. Aí, agora foi feito. Agora tá aqui, ó. Carlos Santos, carlos.santo, novo e-mail. Um negócio que acontece aqui é que quando o cara atualiza a tabela, ele muda de posição, né? Tipo, o Carlos estava em segundo, ele foi para baixo. Aí fica 1, 3, 2, né? Tipo, não continua aqui, ó. Porque eu atualizei, ele vai para baixo, né? Mas tá certo ainda, né? É só um negócio que acontece quando atualiza a tabela, né? Vamos pegar isso aqui agora. Né, a gente já atualizou o e-mail do Carlos para Carlos ponto santo. Eita, tá difícil aqui, peraí. Aí. Vou colocar aqui. Os traços. Atualiza a data de devolução do empréstimo com ID. Sim, pronto, isso aqui. Que eu ia ter falado no início do vídeo, esqueci. O senhor colocou aqui, ó, atualize a data de devolução do empréstimo com ID 10. Eu não sei se isso é 10.000. 10.001, não sei. Mas, tipo, não tem esse ID. E na questão o senhor não está pedindo assim, atualize a data de devolução. Não, na questão o senhor não está pedindo assim, atualize o ID do usuário 1 para 10.001 e depois mude a data de devolução de empréstimo, não sei o quê. O senhor não pediu isso, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu considerei isso aqui como ID 1, né? Eu não sei se, tipo, o senhor errou na hora que estava digitando e colocou 10.001, não sei, e era só 1, né? Como não tem outro número aqui, só é 1, 0, então eu considerei como 1. Então aqui eu considerei assim, atualize a data de devolução do empréstimo do usuário com ID 1 para 2 do 20 de 2 de 2024. Tá? Então, o usuário 1 é Ana. Né? Então, como a gente já fez modificação no Carlos, né? E lá na frente você vai pedir para fazer modificação na Mariana, né? Então, eu considerei isso, né? Eu considerei que fosse com ID 1 e não com ID 10.001. Eu não sei se o senhor errou, ou é para atualizar o ID 1 para 10.001, mas não está pedindo, então eu deixei assim. Então, vamos colocar aqui, né? Dar um update de novo. Update. Oxe. Update. Empréstimo, né? Empréstimo. Vamos dar um select from aqui no empréstimo logo para mostrar. Empréstimo.
Aí. Tá aí, né? Agora é para fazer a atualização, né? Então, 7 para fazer a atualização na data de devolução. Então, data devolução, né? Que é para mudar para 20 de 2 de 2024, né? Ficou faltando 2 aqui. Sim. Né? Mudou, vai mudar para isso, né? Então, pegar aqui na coluna a coluna usuário ID, né? Que o ID for 1, né? Porque esse 10.001 aí eu não. Então eu coloquei para o ID 1. Então vai mudar. Deixa eu colocar aqui o ponto e vírgula. Vai mudar aqui, né? Então ele vai mudar o empréstimo do usuário com ID 1, ele vai mudar não, data de devolução, né? Ele vai mudar a data de devolução do usuário com ID 1 para 20 de 2 de 2024, né? Então tem que ficar ligado aqui. Vamos lá. Foi. Agora tá aqui. Usuário 1, data de devolução 20 de 2 de 2024. É igual a 1 que já tem, ó, data de devolução do usuário 3, não, do usuário 2 também é o mesmo, né? Atualizou para o mesmo, né? E o usuário 2 é Carlos, né? Então tá aqui, ó. Carlos, data de devolução igual o que a gente pediu. O que o senhor pediu aqui. Carlos é o 2 mesmo, né? Pronto. Então, a questão 4 foi finalizada, né? Porque tá aqui. Atualizar o ano de publicação do livro 1984 para 1950 foi atualizado, como o senhor viu lá. Atualiza o e-mail do usuário Carlos para carlos.santos.novo e-mail, foi atualizado. E atualiza a data de devolução do empréstimo com ID 1, né? Para 20 de 2 de 2024. E acabou de ser atualizado. Então, questão 4 foi finalizada. Questão 5. Na questão 5 tem bem 4 pontos. E a questão 5 é essa daqui, né? Então, vou copiar logo isso aqui para colocar aqui. Então, deixar assim. Selecione os livros publicados após o ano de 1900, ordenados por ano de publicação. E para fazer isso, né, aqui é a parte do select, né? Então, tá colocando aqui, ó, select from, o senhor tá pedindo os livros, né? Livro. Aí tá colocando aqui na coluna, né, o where, para especificar, na coluna ano, onde ela seja maior do que 1900, né? Após o ano. Então é 1900 e eu lembro que só foi um, né? Deixa eu só dar um select from aqui logo. Um livro para mostrar aqui. Livro. Após o ano de 1900. Como é? Selecione os livros publicados após o ano de 1900. Os livros que foram publicados depois do ano de 1900. Só um mesmo, que é esse aqui. É o de 1984, né? Então, tá colocando aqui. O senhor pediu aqui também para ordenados por ano de publicação. Aí, como só tem um, né? Eu não poderia deixar sem colocar, mas tem uma vez que o senhor mostrou lá no slide, né? Que tem esse aqui, ó. É o ordem by, né? Tipo assim, que é ordenado por, né? Aí, tipo, ordenado por ano, né? Que o senhor pediu aqui, ó. Selecione os livros publicados após o ano de 1900. Selecionei os livros publicados após o ano 1900. Ordenados por ano de publicação. Ordenados por ano. Aí, vou colocar aqui, vai ser só um, né? Que é esse aqui do título 1984. Certo. Agora, vamos lá. Já vai bem 2 dias de vídeo já.
encontre os usuários cujos nomes começam com M e tenham um e-mail contendo e-mail. Isso aqui eu fiquei meio confuso, mas eu fiz porque, né, nesse caso a gente vai mexer agora aqui com Mariana, né? Cadê Mariana? Aqui, né? Aí nesse caso, encontra os usuários cujos nomes começam com M, né? Aqui tem uma coisa, né? Se o nome começar com M, né? Começam com M, né? Então não é para ver em que lugar tem M, né? É só os que começam com M. Então select from usuário, né? Que você pediu lá, colocar a ordem aqui, ordenado por nome. Aí o seu pediu aqui para colocar ordenado por nome, né? A gente pode estar colocando o like ou o I like, né? Que ele vai reconhecer tanto maiúsculo como minúsculo. Então, se for I like, né? Eu posso estar colocando aqui dentro da string o M assim ou o M assim, que ele vai reconhecer, né? Independente. Eu estou colocando maiúsculo mesmo, que ele vai reconhecer um dos dois, mesmo que porque Maria aqui tá com um M maiúsculo, mas Maria aqui também tá com M minúsculo, né? Então ele tem que reconhecer isso. Realmente o I like é melhor. Aí eu vou estar colocando aqui a porcentagem na frente, né? Porque tá pedindo aqui, ó, encontre os usuários cujos nomes começam com M, né? Então se eu fosse colocar porcentagem aqui, ele ia ver onde o M tá, independente da posição, né? Se for antes da string ou depois da string, ele vai procurar o M. Mas a gente quer só que começa com M, que vai ser só Maria. Aí você pediu aqui, ó. E tem um e-mail contendo e-mail. Aí eu não sei se, tipo, se for. Encontra o usuário que tem um e-mail contendo e-mail, todos os três usuários. Cadê? Todos os três usuários têm um e-mail contendo e-mail. Menos o Carlos Santos, né? Que a gente mudou para @novo e-mail. Mas nesse caso, o que é que eu fiz? Do jeito que tá aqui, eu selecionei do jeito que o senhor pediu, né? E eu vou colocar assim, ó. End, né? E tenha o e-mail contendo, né? I like, contendo a string e-mail, né? Então, nesse caso, como a gente quer o e-mail independente da posição da string, vai ter que colocar porcentagem. E-mail, porcentagem. Então, vou pegar aqui dar uns espaços aqui. E pronto. Nesse caso, quando a gente for fazer o select from aqui, vai mostrar só Mariana, né? Aí eu não sei se no caso era para mostrar o usuário que começa com M, né? Aí só tem Mariana mesmo, que começa com M. E os usuários que têm um e-mail contendo e-mail. Todos os três têm um e-mail contendo e-mail, mas talvez seja na mesma lógica de quais são os e-mails que também começam com M, né? Então, se for assim, realmente tá certo, né? Mas se não for assim, teria que aparecer mais dois e-mails aqui dos caras, né? Só o nome Mariana, porque começa com M, e mais dois e-mails, porque os outros também começam com e-mail. Então, na minha interpretação, é como se o senhor tivesse pedido para mostrar também os e-mails que começam com M, né? Mas tá aí, né? Então tá aqui, select from usuário na coluna nome, né? Onde tiver um M, começa com M, e onde o e-mail também começa com e-mail. Vamos lá para a questão, a bolinha aqui 3, né? Eita, vou pegar aqui, colocar aqui. Vixe Maria. Selecione os livros em que o título contém a palavra preconceito e foram publicados antes de 2000, né? Antes de 2000. Para dar um select from aqui. Select from novamente. E só tem um livro, né? Como a gente já sabe, que tem esse título, que tem a palavra preconceito, né? Nele. Então, select from, where, onde o título, né? Aí a gente está colocando aqui o I like também, onde tem preconceito, né? Então deixa eu só pegar aqui preconceito. Calma aí.
Caraca, fiz alguma coisa errada aqui, ó. Pera aí. Ah, pronto. Pronto. Pera aí, eu tinha feito um highlight. Aí, puxa aqui o preconceito. Porcentagem, porcentagem, né? Aí, vai fazer aqui onde, né? Aqui, né? E o ano seja menor do que 2000, né? Porque seleciona os livros que contém o título, que contém a palavra preconceito, né? Então, ó, palavra preconceito, independente se for antes ou depois da string, e foram publicados antes de 2000, então menor que 2000. Então, copiar isso aqui, colocar aqui e vamos lá. Eita. Aí. Mostrou aqui, né, que é só um, né? Orgulho e preconceito realmente foi só um que é o do usuário 3 e tal, já categoria 1. Beleza. A última questão selecione o último ponto, né? Selecione os livros publicados entre 1800 e 1900. Aqui, a gente pode estar colocando aqui do mesmo jeito, né? Select from livro. Calma aí que ficou maiúsculo aí. Livro. Estou colocando aqui onde, né? Aí, nesse caso, tem duas formas de fazer, né? A gente, como você já sabe, né? A gente teve introdução à lógica de programação com Genivan e Python e tal. A gente teve que fazer algumas coisas assim, né? Tipo, se o... Era tipo calcular o IMC, né? Se o... Deixa eu ver se tá gravando. Se o seu peso for, sei lá, entre 30 e tal, né? Entre 30 e entre 35. Entre um e entre outro, né? Igual o seu tem pedido aqui, para ser seleção dos livros publicados entre 1800 e 1900, né? Entre um e entre outro. Então, vou estar fazendo aqui. Fazendo como a gente viu em Python, né? A gente poderia colocar assim, ó. Ó, para selecionar, né? Ó, select. Eita, pera aí. Botando um asterisco aqui, ó. Select from, né? Selecionar os livros onde a coluna ano for maior ou igual a 1800, né? 1800 e 1900. And a coluna ano for menor ou igual a 1900. Dessa forma a gente também funciona, porque ó, a gente está pegando aqui, selecionando os livros onde a coluna for maior ou igual a 1900, 1800 e a coluna for menor ou igual a 1900. Então ele vai mostrar entre um e entre outro, né? Então se a gente for dar um select from aqui, ele vai mostrar aqui que os livros entre 1800 e entre 1900 são Dom Casmurro e Orgulho e Preconceito. É porque o outro já é a partir de 1950, né? Porque não está entre um e nem entre outro, está depois do que todos eles, né? Dessa forma funciona, mas também funciona se a gente usar um método, né, e tal, que o senhor já mostrou, que eu acho que chama Between, né? Não sei se é assim que chama, mas que a gente pode estar colocando aqui, ó. Deixa eu excluir aqui tudo. A gente pode estar colocando aqui, ó. O where from, o where ano, né? Aí tá colocando aqui between, então é BT, BEHEN, é assim, between, não sei se é assim que chama, mas a gente tá colocando aqui, né? A gente tá colocando o valor, a gente tá colocando aqui ano, between, aí o ano que a gente quer saber, né? Que é entre 1800 e entre, então, 1800 e 1900, entre 1900, aí vai colocar aqui o... Oxi. Tá colocando aqui o ponto e vírgula, né? Então, vai ver que ele vai executar do mesmo jeito. É do jeito que tá aqui, vai acreditar um select from. Ele vai mostrar a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui em cima para ficar melhor. Vou colocar aqui. Tá tudo em ordem, né? 4 pontos. E aqui 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Né? Então,
Dessa forma também funciona do mesmo jeito que a gente poderia ter colocado aqui entre, né? Do mesmo jeito que a gente poderia ter colocado aqui entre o ano, se for maior ou igual a 1800 e o ano for menor ou igual, a 1900, né? A resolução vai ser a mesma, tanto com o Between quanto sem ele, né? Ele vai mostrar do mesmo jeito. Então, de certa forma tá aqui, né? Tudo como o senhor pediu. Deixa eu só colocar aqui, ó. Deixa eu só copiar tudo isso aqui. Colocando aqui, ó. Colocando aqui tudo, então. Select from livro. Dá um select from também no autor. Quem mais? Autor, livro, usuário, empréstimo. Então, autor, livro, usuário. Vou colocar aqui também empréstimo. Autor, livro, usuário, empréstimo e categoria, né? Categoria aqui. Categoria. Então, select from livros. Vamos selecionar aqui os livros. Estão todos aqui, né? Todos os livros, Dom Casmurro, Orgulho e Preconceito e tal, os autores deles, né? Que são todos lá, e as categorias de cada um, né? 2 de romance, que é a categoria do ID 1, e 1 de ficção científica. Select from autor. 3, Machado de Assis, George e Jane. Usuário, Ana Silva, Maria Oliveira e Carlos Santos, com seus ID, Ana.Silva e tal, e aqui com a modificação, né? Aqui tá do jeito que o senhor tem pedido para colocar, normal, mas aqui tá com modificação, né? Mudando para novo e-mail. Empréstimo, que é onde tá todas as referências, né? Aqui. Todas as referências estão aqui, então vai aparecer aqui, né? Os usuários e tal, com suas datas de devolução e data de empréstimo, como eu já tinha mostrado lá desde o início da questão. E categoria, né, que o senhor não pediu para colocar romance e ficção científica diretamente dando um insert into assim, do jeito que o senhor fez, ou que eu coloquei, não estava pedindo na questão isso, mas como eu coloquei para a categoria a referência dela no livro ser como inteiro, e depois o senhor pede para colocar como texto, né, romance e ficção científica, quando ele fazia essa conversão, né, de um para o outro, não funcionava, porque estava tentando colocar string dentro de onde só suporta números. Então, eu tive que colocar isso aqui. Então, tá aqui a prova, né? Questão 1, criando a tabela. Questão 2, colocando a tabela a categoria, né, e fazendo a referência dela. Questão 3, fazendo todos os inserts. E questão 4, dando o select. Questão 4, fazendo os updates, né, mudando, atualizando a tabela, atualizando, né? E a questão 5, fazendo todos os selects necessários. E aqui é só para mostrar, né? Então, tá faltando colocar o vídeo aqui. Tem que botar no YouTube e tudo, como o senhor sabe, vamos ver se eu passo. Meu Deus do céu. Então é isso aí. Bom dia. Valeu.